Nós estamos estudando sobre o papel dos homens. Eu estou tentando amarrar o papel da mulher, o papel do homem, e o próximo tema, que vai ser educação de filho, aí vai fazer sentido para vocês tudo aquilo que eu estou explicando. À medida que vocês aplicarem os princípios na prática, vocês vão ver o quanto faz sentido aquilo que está sendo ensinado, tá? Nós vimos que o principal papel da mulher são pessoas, é gente. Então, mulher tem sempre na mente dela essa preocupação com pessoas, e que o principal papel de homem é prover. Então, nós já vimos que o homem tem que prover uma relação com Deus, ele tem que prover aceitação e verdade. E vimos também que o homem tem que saber lidar com dinheiro e orçamento. O homem tem que aprender a fazer isso. O suor do rosto pertence ao homem, e a dor do parto pertence à mulher. Se vocês observarem, nós homens, aquelas que são casadas, nós somos um pato para a dor. A gente tem uma gripe e a gente desespera. A mulher não, a mulher dá conta de lidar com dor física de um jeito que o homem não dá conta de lidar. O homem sofre muito mais com dor física. Porém, o dinheiro segue o mesmo sentido. O homem tem uma estrutura para lidar com dinheiro, ele desespera menos, via de regra. A mulher desespera um pouco mais ao lidar com dinheiro. Por isso, os homens deveriam não apenas prover as casas, mas eles deveriam também fazer um orçamento. Então, saber quanto a casa custa, se tem dinheiro suficiente para as coisas. O homem deveria fazer isso, cuidando, para que ele não seja avarento. Porque tem homem que vai ouvir esse estudo e vai virar, ele é avarento, ele é mochiba, pão duro, vai virar para a mulher e vai dizer assim, tá vendo? É por isso que eu não dou. E você precisa entender, esse homem precisa entender que não é com avareza, é com organização. Então a gente não é nem perdulário, gastão. A palavra perdulário significa aquele que é compulsivo em compra. Então a gente não é nem perdulário, nem gastão, mas a gente também não é avarento, a gente é organizado. Tem dinheiro? Usa. Não tem? Não usa. É simples a regra. Podendo poupar? Que bom. Mas também nós não vamos só poupar. Porque a gente pode poupar e não viver. Pode querer guardar tudo e não viver. Então este equilíbrio na vida entre gastar e poupar, ele é um equilíbrio muito delicado, ele não é fácil de ser alcançado. Nós tivemos muita dificuldade financeira no início do casamento. Nós chegamos a comprar um sorvete para as duas crianças dividirem. E isso nunca traumatizou os filhos, porque o que traumatiza é desordem financeira. Ordem financeira, privação, limitação, isso daí não traumatiza, se a gente souber lidar de um jeito bom. E aí, quando nós começamos a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que o orçamento ficou um pouco mais folgado, tanto eu quanto a Alice, a gente não sabia exatamente se podia ou não gastar. Então nós tivemos que aprender a fazer a conta do quanto nós vamos poupar e do quanto nós vamos gastar. Precisa ter uma poupança sendo possível, porque nem sempre é possível. Sendo possível, precisa ter uma poupança, e não sendo possível, a gente não poupa, né? Porém, dinheiro é para ser usado. O dinheiro tem que ser um servo da gente. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Aí o Salmo avança e ele entra agora na mulher e nos filhos. Lá ele diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então ele ensina agora que o homem tem que prover algo com a esposa e ele tem que prover algo com os filhos. Nesta ordem.
O cônjuge é sempre mais importante que os filhos. Porque se nós estivermos bem no casamento, os filhos estabilizam. Guardem isso. Já é a segunda ou terceira vez que eu estou dizendo isso para vocês. Mais importante do que formar bem os filhos é estarmos bem no casamento. Porque à medida que a gente fica bem no casamento, os filhos ficam mais estáveis. Vocês estão me entendendo? Por isso que todos os textos apresentam nessa ordem. Para a mulher, nós vimos que é para a mulher amar o marido e aos filhos. Primeiro o marido, depois os filhos. E agora nós estamos vendo a mesma ordem. É para o homem amar primeiro a esposa e depois os filhos. E como que é para ele amar? O que o texto está ensinando? A Bíblia, algumas vezes, ela apresenta um simbolismo. Então ela associou a mulher a videira e o filho a oliveira. A videira é um parreal de uva. A nossa região aqui é uma região de muita uva. Então é uma linguagem que a gente entende. E tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. O que a gente precisa entender? O que uma vide faz? Produz uva. O que a uva faz? Produz vinho. E o vinho na Bíblia é um sinônimo de alegria. Então o homem precisa prover alegria na mulher. O homem precisa ter um entendimento de que ele tem que prover uma mulher mais tranquila, mais estável. E eu vou dizer para vocês como que a gente faz isso. A primeira coisa prática é que o homem precisa ajudar na casa. Porque o serviço de casa, ele é um serviço que sobrecarrega. Porque ele é um serviço de muitos detalhes. Tem roupa, tem chão, tem pia, tem criança, tem comida, tem muitos detalhes, tem tarefa de criança, de escola, tem muitos detalhes na maternidade. Então a primeira forma que um homem alivia sua esposa, provendo nela um pouco de alegria, de prazer, é este homem ter a sensibilidade de aliviar a tarefa que ela está tendo. Então nós homens, como eu já coloquei para vocês, temos que ter o forte entendimento de que é para a gente poder aliviar vocês, fazendo tarefas para vocês. É para um homem ser bom dono de casa? Não. Então a inversão que nós estamos tendo hoje não é segundo Deus. Porque hoje nós temos mulheres provendo o lar e homens cuidando do lar. Isso não é isso que a Bíblia ensina. As Escrituras ensinam uma ordem inversa. A casa é para ser da mulher. É para ela ser boa dona de casa. Porém, é para o homem, vai ser o último texto que eu vou estudar com vocês sobre o homem. É para o homem viver a vida comum do lar. Tem roupa pendurada? Homem tem que aprender a tirar do varal. Tem roupa para ser pendurada? Homem tem que aprender a pendurar. Tem louça para ser lavada? Homem precisa lavar. Tem um chão para ser varrido, para ser limpo? Tem um filho para ser trocado? Tem uma tarefa para ser feita de escola? Homem precisa chegar em casa com este entendimento de que ele vai participar da vida da casa. Vocês estão entendendo? Isso agrada a Deus. Por quê? Porque alivia a mulher. A mulher fica mais leve. Porque ela tem a tarefa dela dividida, compartilhada. Um dos erros mais comuns que as mães cometem, até os seus 12, 13 anos, quando o filho entra em idade escolar, é a mãe tentar ser professora do filho. Gente,
É raríssimas as vezes que eu vi dar certo quando eu converso com as mães. Porque a mãe vira, senta direito, pega o lápis direito. Você não apagou isso daqui, apaga isso daqui. Então a mãe desgasta o ouvido do filho com tarefa. E como mãe não põe limite, porque nós vamos ver que homem provê limite. Como mãe não põe limite, não é papel da mãe, o papel da mãe é vincular. O papel da mãe não é pôr limite. A mulher tenta pôr limite, mas ela vai ter que falar 15 vezes da borracha, mais 15 vezes do lápis. Então ela vira uma chata. Ela sobrecarrega o ouvido do filho. E aí, quando ela tem que falar algo um pouco mais sério, ela já perdeu o ouvido do filho, aí o filho não vai ouvir. Ela perdeu numa bobagem. O homem é diferente. Ele senta, filho, faz aí a tarefa. O homem é mais resumido. Ele põe o limite de um jeito melhor. Obviamente que tem homem que não vai ter condição de fazer a tarefa. Então nós vamos ter que achar uma forma de resolver. Mas o homem tem que participar destas tarefas do dia a dia da casa. Então, não é para o homem ser bom dono de casa, mas é sim para o homem participar das coisas comuns. De que jeito que o homem, que mais o homem pode fazer que torna a mulher alegre? O homem verificar se a mulher precisa de ajuda com a família de origem. Porque como o principal papel da mulher é gente, o pai e a mãe da mulher, quem é que vai estar com o coração queimando? A mulher. Então, às vezes, ela precisa ir ver um pai, ir ver uma mãe, como é que eles estão. Ela está tensa com um tio, com um irmão, ela está preocupada com aquilo. Então, uma outra forma do homem aliviar o coração da mulher é ajudar ela a atender a família de origem, a atender aquilo que está ocorrendo na família de origem. Você precisa de ajuda, querida? O que você precisa? Ai, meu pai precisa ir no médico e tem que ir lá no postinho, tem que chegar às 5 da manhã. Tá bom, eu levo. Pode ficar dormindo. Deixa que eu levo ele. É uma forma de aliviar a mulher, porque é uma outra tarefa que ela tem. Vocês estão conseguindo entender? Homem, então, tem que ter essa atitude de serviço. Meus queridos, a Bíblia diz que Jesus foi servo. E o homem representa a pessoa de Jesus. O que é para a gente fazer? É para a gente ser servo. Então nós temos que ter essa atitude de serviço com vocês. E quando nós temos essa atitude de serviço com vocês, vocês olham para nós com mais admiração. O que vai acontecer? A gente vai namorar um pouco mais. Porque a admiração é essencial para o namoro, para um bom namoro. Vocês estão entendendo? Então, é uma outra forma do homem aliviar. Que outra maneira o homem pode tornar a mulher feliz? Vocês falam mais que nós. Então, nós precisamos sentar, conversar e ouvir vocês. Vocês às vezes vão contar o que dá para ser contado em 2 minutos, às vezes vocês levam 20. Porém é o jeitinho de vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir, salvaguardando aquelas mulheres que são muito prolixas. O que é prolixa? É aquela pessoa que não é objetiva. Então ela dá um tiro de cartucheira, vai chumbo para tudo quanto é canto. Então a mulher vai conversar e ela começa, eu preciso te falar, querido, do meu pai. Mas para contar a história do pai, ela conta a história do avô. Aí ela entra na história dos tios, dos irmãos do avô. E aí, assim, o que poderia ser contado, se um homem fosse contar, seria em 2 minutos. Se uma mulher fosse contar, seria em 5 minutos. Mas tem mulher que leva 20 para contar. Salvaguardando aquelas mulheres que são muito detalhistas, muito prolixas, que elas vão ter que ter um pouquinho de objetividade,
o homem precisa ouvir a mulher. E ao ouvir ela, o homem precisa verificar o que está em desordem dentro dela. Vamos lembrar de uma coisa. Um parreiral, ele precisa ser podado? Para quê? Para que um parreiral é podado? Para ele produzir uma uva melhor. Estou certo? Nós vamos ter que podar vocês. Só que o que é podar? O que é podar é pegar uma atitude errada e ensinar vocês com relação àquilo. Querida, isso daqui, você está falando de um jeito com o nosso filho que está ruim. Você gritou. Esse grito é ruim para ele. Você perde ele. Você está insistindo nessa coisa aqui, mas eu estou falando para você que esse negócio não vai dar certo. Então a gente precisa, com bom senso, os homens que estão me ouvindo, não achem que vocês são senhores da razão. Porque tem um monte de coisa que a gente vê nelas que nós estamos errados. Então nós precisamos saber identificar, daí a importância de ouvir bons estudos, de ir para a igreja, a importância de ler bons livros, que possam ensinar a gente como é que um casal tem que viver. Então a gente vai pegar e vai ter boas conversas com vocês. E nessas conversas nós vamos tentar apontar aquilo que é indevido. Querida, você está gritando. Querida, você está distante. Querida, você não me deixa te tocar. Querida, acho que você está envolvida demais com pessoas que não deve. Eu acho que você está limpando a casa em demasia. Meninas, casa é para estar em ordem. Casa não é para ser perfeita. Então tem mulheres que são muito excessivas, e mesmo em coisas boas, e o marido vai ter que ajudar ela, querida. Não, calma. Quer ver uma outra forma de nós homens produzirmos alegria em vocês? É ajudarmos vocês a dormirem. Porque se você não dormir, você azeda. Não é a mulher, é qualquer pessoa que não dormir vai ficar irritada. Ela azeda. Então o homem deveria, especialmente se tiver filhos pequenos, até em torno aí de 8 anos de idade, porque é muito cansativo. Uma das coisas mais comuns que eu ouço da maternidade: César, eu não tenho tempo de fazer xixi. É muito comum isso. O que nós fazemos? Nós aliviamos vocês. Nós ajudamos. Se vocês porventura não estão dormindo, querida, vai dormir. Você está precisando dormir. Deixa que eu fico aqui com a casa e com as crianças. Então é outra maneira de aliviar vocês, de tornar vocês pessoas mais felizes, mais alegres. Vocês estão entendendo? Em geral, vai passar pelo serviço. Nós, homens, temos que servir vocês. Por isso, para mim é muito claro nas Escrituras que quem tem jornada dupla é o homem. Não deveria ser a mulher. A mulher que trabalha fora é óbvio que vai ter uma jornada dupla, porque ela vai chegar em casa com tarefas pendentes. Porém, o homem, com certeza, ele vai ter que ter essa jornada dupla, onde ele vai trabalhar para prover o dinheiro e depois ele vai trabalhar em casa para prover a alegria da mulher, a felicidade da mulher. Aí diz que os filhos, ele vai dizer assim: teus filhos, ao redor de tua mesa, serão como a oliveira. Agora usou para os filhos a oliveira. O que é oliveira? O que a oliveira produz? Produz azeitona. Azeitona na Bíblia produz o quê? Azeite. O azeite na Bíblia é símbolo do quê? De unção. Quando o sacerdote ia ser ungido, ele era ungido com óleo.
óleo era derramado sobre ele. O óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. Então prestem atenção no que a Bíblia está ensinando. Que os nossos filhos precisam receber uma porção da nossa vida, seja afetiva, seja espiritual. Os nossos filhos, nós temos que derramar sobre eles o óleo da unção. Mas não é você ir lá pegar um vidro de azeite e... Não. É simbólico. É pegar aquilo que eu tenho da minha vida espiritual e colocar dentro daquela criança. Pegar aquilo que eu tenho da minha vida emocional, dos valores que eu tenho, e colocar dentro daquela criança. Então o homem precisa, é dele o papel. A responsabilidade é nossa, de reunir os filhos ao redor da mesa. E ali então, começar a derramar sobre ele os conceitos de vida, os princípios de vida. Por exemplo, aos 13 anos, 13, 14 anos, eu não lembro, acho que eu tive a situação com os dois lá em casa. Eles viraram e me chamaram de cara. É o cara. E eu sou o cara dele? Não. Ele aprendeu essa expressão onde? No colégio. Então, graciosamente, com muita aceitação, de forma leve, deixa eu te explicar uma coisa, filho. Você está começando a conviver mais com os amigos da escola e você vai absorver o jeitinho deles de falar. Porém, é meu papel fazer as correções. Eu não sou cara. Eu sou seu pai. Se você quiser me chamar de pai, de papai, como você chama, sem problema nenhum, mas eu não vou ser cara. Os amigos teus têm o hábito de chamar assim. Então você está livre para fazer isso. A gente pega e corrige o que é necessário. Mas a gente corrige isso aonde? Ao redor da mesa. Gente, quando você senta numa mesa, você olha o outro como um igual. Você está olhando ele. Você está quieto. A conversa tem tudo para fluir bem. O assunto é tão sério, mas é tão sério, o princípio é tão verdadeiro, que o IBGE, se não me engano, há 8 anos atrás, fez uma pesquisa de drogadição no país. Sabe o que o IBGE descobriu? Que filhos que comem ao redor da mesa têm chance quase zero dos filhos usarem drogas. A mesa, a boa mesa, não é aquela mesa, mas não tem jeito, né? Você errou no sal hoje, hein? Não é aquela mesa crítica, áspera, dura, é aquela mesa serena e tranquila. Esta boa mesa livra filho de droga, que é uma coisa assustadora quando a gente tem filhos, na adolescência especialmente. Então a Bíblia, ela é exata, ela sabe promover, é uma questão de tempo para isso ser descoberto, para a ciência comprovar o que a Bíblia está falando. Filho precisa estar ao redor da mesa, com uma conversa boa. Vocês estão conseguindo entender? Mas que mesa é essa e que conversa é essa? Não vai dar tempo. Nós temos 1 minuto. Então eu vou pegar esse tema e avançar com vocês semana que vem. Que tipo de mesa é essa? Que tipo de conversa é essa que nós homens temos que promover? Nós temos um problema aqui. Vocês saem cedo. Possivelmente, se brincar, vocês não tomam nem café com os filhos. Suponho eu que a grande maioria de vocês não almoça com o filho. Então o que nos sobra? A janta. O que nós vamos fazer na janta? Promover a mesa.
Desliga tudo, sentamos aqui. Um jeito tranquilo, devagar. Primeiro ouça, não tome decisão nenhuma na sua casa. Primeiro ouça o que está sendo ensinado, para depois você concluir. Pede para Deus uma estratégia que Deus vai te dar uma direção. Tudo bem?